Oséias 6-9. Conversão insincera. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao 3º dia, nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Iniquidade dos reis e príncipes. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores. Por que prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita, toda a noite, dorme o seu furor, mas, pela manhã, arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém há, entre eles, que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe, também as cães já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel, abertamente, o acusa, todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede e como aves do céu os farei descer, castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, por que fugiram de mim, destruição sobre eles, por que se rebelaram contra mim, eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. O castigo está próximo. Em boca trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim, me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora, está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram à Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei,
já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso, sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora, se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Israel já antes castigado. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque, com prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor, não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis, seu pão será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito ceifará, Mênfis os sepultará, as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. 3 João. Prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Diótrefes, o ambicioso. Demétrio, fiel cristão. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho,
até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Informações finais. Saudações. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois, em breve, espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Salmos 126. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Provérbios 29 versículos 12 a 14. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre.